começar um projeto é sempre bom, mas melhor ainda é finalizar, é concluir com sucesso. Assim deve ser a nossa caminhada cristã, devemos finalizar com sucesso. Esse é o estudo de número 1168 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso bondoso Mestre Jesus, Ele te abençoe grandemente. E nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Muitos começaram a corrida cristã e fracassaram, recuaram ou ficaram paralisados. Nós devemos finalizar, devemos concluir com sucesso. Vamos ao nosso tema, finalizando com sucesso a corrida cristã. Nosso texto base está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7 e versículo 8, que diz: combati o bom combate, completei a corrida, perseverei na fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me concederá naquele dia, e não somente a mim, mas certamente a todos os que amarem a sua vinda. Paulo, ele nos mostra a confiança dele na fidelidade, na justiça, no cuidado do nosso Deus. E ele sabia que havia recompensa para o trabalho que ele tinha realizado aqui. O apóstolo Paulo, ele é um exemplo de um homem que, após se encontrar com Jesus Cristo no caminho de Damasco, teve sua vida transformada e ele iniciou a corrida e ele teve sucesso. Sabe por quê? Porque o foco dele estava o tempo todo em Jesus Cristo, considerando-o muito mais precioso do que a sua própria vida. Atos capítulo 20, verso 24 nos mostra: contudo, nem por um momento considero a minha vida como valioso tesouro para mim mesmo, contanto que possa completar a missão e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. O apóstolo Paulo sempre era avisado pelo Espírito Santo de prisões e sofrimentos que o aguardavam. E ele não tinha sua vida por preciosa. O importante para ele era completar a missão que recebeu de Jesus. Vamos ver outra versão desse versículo que diz assim: mas em nada tenho a minha vida como preciosa para mim, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Paulo, enquanto estava preso em Roma, ele não desistiu, ele não ficou frustrado e nem decepcionado. Ele não olhou para a tristeza, para o sofrimento, muito menos ele questionou ao Senhor ou murmurou, mas certo de que o tempo dele estava findando, ele faz uma afirmação. 2 Timóteo capítulo 4, verso 6 diz: quanto a mim, já estou sendo derramado como vinho na oferta de libação. O momento da minha partida se aproxima. Derramar o vinho na oferta do sacrifício era um procedimento que fazia parte desse ritual. Isto agradava ao nosso Deus. E Paulo, ele se alegrava se comparando a isso. Filipenses capítulo 2, verso 17 diz: contudo, ainda que a minha vida esteja sendo derramada como oferta juntamente com o sacrifício e o serviço provenientes da vossa fé, alegro-me e me congratulo com todos. Paulo sabia que em breve ele deixaria esta terra e ele viveria eternamente com o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ele, como diz no nosso texto base, combateu o combate da fé, o bom combate da fé. Ele era consciente que, como soldado de Cristo, ele estava numa guerra espiritual. Ele perseverou e ele acabou a carreira. Ele em momento algum negou a fé. Paulo tinha consciência da guerra que ele enfrentava. 2 Coríntios capítulo 10, verso 3 e verso 4 diz assim: porquanto, embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões deste mundo, pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Precisamos ter essa consciência. Estamos no mundo, mas não pertencemos a este mundo.
As nossas armas são espirituais, são poderosas para destruir fortalezas. O apóstolo Pedro combateu como um soldado de Cristo, um bom soldado, e ele finalizou com sucesso. Ele já estava consciente da partida dele. Segundo Pedro capítulo 1, verso 14, diz assim: porquanto estou consciente de que em breve deixarei este tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. O apóstolo Pedro foi dedicado, ele foi um soldado corajoso, valente. Ele não ignorou o inimigo verdadeiro, e a preocupação dele era que os irmãos não se esquecessem da supremacia da palavra de Deus. Segundo Pedro capítulo 1, verso 15, diz assim: todavia tenho me empenhado para que mesmo depois da minha partida vos lembreis com clareza desses ensinos em toda e qualquer situação. Supremacia é a soberania. A supremacia da palavra nos revela a superioridade de Cristo. Deus é soberano, Deus é poderoso, maravilhoso, Ele é misericordioso, Ele é fiel e Ele é bom, e nada deve ocupar o lugar dele nas nossas vidas. Nós devemos guardar a palavra dele, mas também devemos praticar. Nós devemos sempre ter a palavra do nosso Senhor como nosso manual de conduta. Estevão, na hora da sua partida, ele demonstrou finalizar bem a carreira da fé. Ele combateu bem como um bom soldado. Atos capítulo 7, verso 55 e verso 56 diz assim: contudo, Estevão, cheio do Espírito Santo, ergueu seus olhos em direção ao céu e contemplou a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus, e exclamou: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Diante dos líderes religiosos, Estevão não se acovardou, ele não negou a fé, ele falou com ousadia do Messias que fora levado à crucificação devido ao endurecimento dos corações deles. Ele não desistiu da sua fé e até pediu para o Senhor perdoar aqueles que o estavam apedrejando. Atos capítulo 7, verso 59 e verso 60 diz assim: enquanto apedrejavam Estevão, este declarava em oração: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e clamou em alta voz: Senhor, não lhes atribuas este pecado. E tendo dito estas palavras, adormeceu. Estevão finalizou muito bem a corrida. Ele mesmo, diante do sofrimento, da dor, da oposição, das pedradas, ele não deixou a Cristo e ele pregou a palavra da verdade. Não maquiou o evangelho, não teve a sua vida por preciosa, mas precioso para Estevão era o Senhor, era a palavra do Senhor, era o reino do nosso Deus. Ele finalizou bem, completou bem a corrida cristã. João Marcos é outro exemplo que completou a corrida bem, mesmo que no início ele tenha vacilado, abandonado Paulo e Barnabé. Atos capítulo 13, verso 5 e verso 13 diz: chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João Marcos os seguia para auxiliá-los. De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, que fica na Panfilha. Então, João Marcos os deixou ali e regressou a Jerusalém. A Bíblia não relata qual foi o motivo, mas essa separação deles aconteceu na primeira viagem missionária de Paulo. E João Marcos pode não ter suportado o peso da viagem, as perseguições, os sofrimentos, e ele voltou para a casa dele em Jerusalém. Isto nos faz refletir o quanto estamos sujeitos a errarmos. 1 Coríntios capítulo 10, verso 11, verso 12 diz assim: tudo isso lhes aconteceu como exemplo e foi escrito como advertência para nós, sobre quem o final dos tempos já chegou. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. A Bíblia nos orienta na nossa caminhada, devemos estar vigiando e orando o tempo todo. E tempos depois, João Marcos se tornou um dos discípulos de Pedro. 1 Pedro capítulo 5, verso
verso 12 e verso 13 diz assim: com a cooperação de Silvano, a quem considero irmão fiel, eu vos escrevi resumidamente, encorajando-vos e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus. Nela, pois, permanecei firmes. Aquela que está em Babilônia, igualmente eleita convosco, vos saúda, assim como Marcos, meu filho. Marcos, ele se tornou filho da fé de Pedro, e ele não deixou a Cristo, ele cresceu espiritualmente na companhia de Pedro, e ele era encorajado a permanecer firme, assim como a palavra nos encoraja a permanecermos firmes na caminhada cristã. 1 Coríntios capítulo 16, verso 13 diz: vigiai, permanecei firmes na fé, portai-vos corajosamente, sede fortes. Na nossa caminhada cristã, corremos o risco de desanimarmos e até mesmo de nos afastarmos de Cristo. Então nós devemos permanecer firmes na fé, firmes na palavra, alicerçados em Cristo Jesus. A Bíblia Sagrada é o nosso manual de conduta e de fé. E ela nos traz diversos exemplos de pessoas que terminaram, concluíram, finalizaram a corrida da fé com sucesso. Nós vimos vários exemplos no Novo Testamento. Vamos ver alguns do Antigo Testamento. Quero começar com José. José, em todo momento, ele permaneceu firme na fidelidade dele ao Senhor, mesmo sendo provado, provocado, sofrendo e angustiado. Ele não se afastou do Deus vivo e poderoso, e no final ele profetizou aos seus irmãos. Gênesis capítulo 50, verso 24. Antes de morrer, José profetizou a seus irmãos: eis que a hora da minha morte se aproxima. Todavia, Deus vos visitará com poder e vos fará subir destas terras para a terra que ele prometeu sob juramento a Abraão, Isaque e Jacó. José foi um homem fiel a Deus em todo tempo e ele não foi isento de sofrimento. Mas diante do sofrimento, das aflições, das angústias, das tristezas, ele não abandonou ao Senhor. E ele concluiu bem a corrida dele, a corrida cristã, a corrida na fé. Moisés é outro exemplo de pessoa que passou por diversos momentos de angústias, de frustrações e de sofrimentos, mas ele manteve a fidelidade dele no Senhor e finalizou a corrida dele na fé. Deuteronômio capítulo 31, verso 14 diz: então o Senhor falou a Moisés: eis que o dia da tua morte se aproxima. Convoca Josué e apresentai-vos na tenda do encontro, a fim de que eu lhe transmita minhas ordens. Moisés e Josué dirigiram-se à tenda do encontro. Moisés, ele teve a promessa de herdar a terra de Canaã. No final, ele desobedeceu ao nosso Deus, porque Deus mandou ele falar a rocha e ele feriu a rocha. E o Senhor disse a ele que ele não adentraria mais na terra de Canaã, mas poderia vê-la. Vamos conferir? Deuteronômio capítulo 34, verso 4 diz: e falou Yahvé a Moisés: esta é a terra que prometi sob juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, quando lhes afirmei: a tua descendência darei esta terra. Portanto, eis que te faço vê-la com os teus próprios olhos. Contudo, não atravessarás o rio, não poderás adentrá-la. Moisés viu a Canaã. O nosso Deus é fiel, mas Moisés não adentrou nela. E sim, ele instruiu Josué como seu sucessor, como o responsável para fazer o povo de Deus adentrar na terra prometida. E falando em Josué, Josué é um exemplo de um homem que passou por dificuldades, mas em tudo o Senhor sempre estava com ele. Ele recebeu consolo, ele recebeu vitórias. Josué foi obediente ao nosso Deus e ele finalizou bem a sua corrida, preparando o povo para habitar na terra prometida e agradarem ao nosso Deus lá naquela terra. Josué capítulo 23, verso 14 diz: eis que agora chegou a minha hora de trilhar o caminho de toda a terra. O dia da minha morte se aproxima. Reconhecei, pois, de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que de todas as promessas que Yahvé, vosso Deus, fez em vosso favor, nenhuma, sem exceção, deixou de cumprir-se.
tudo o que foi prometido se realizou em vosso favor e nenhuma palavra do Eterno falhou. Josué reconheceu diante do povo de Israel que Deus era fiel e a fidelidade do Senhor em cumprir todas as promessas dele não era porque o povo merecia, mas é porque Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é fiel. Josué caminhou com Deus em obediência, retidão e fidelidade, finalizou bem a corrida, mas ele não se desviou do Senhor nas horas das dificuldades. Ao contrário, sabe o que Josué fez? Ele se humilhou diante de Deus no momento que Israel fracassou e ele retomou com coragem a corrida. Vou começar a concluir. O autor de Hebreus, ele nos ensina que nós devemos perseverar nesta corrida. Hebreus capítulo 12, verso 1 diz assim: portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. A Bíblia nos mostra erros e também mostra acertos dos servos de Deus. O nosso Deus, ele nos ensina que é Ele que nos sustenta, é Ele que nos ajuda, é Ele que nos conduz de vitória em vitória, mas precisamos ser perseverantes e não desistirmos diante de nenhuma dificuldade, de nenhum obstáculo, diante do sofrimento, diante da angústia. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele caminha conosco, Ele nos sustenta com a sua mão poderosa. Se você gostou desse vídeo, se ele foi edificante na tua vida, ou se você tem dúvidas ou sugestões, faça seus comentários aqui no nosso canal, continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Caso você ainda não esteja inscrito aqui no canal, eu te convido para que você se inscreva, ative o sininho, que é para você ser avisado dos nossos próximos vídeos. Não se esquecendo que nós temos mais de 1.150 vídeos somente de estudos bíblicos. Temos outros vídeos e você pode acessá-los. Que o nosso bondoso Mestre Jesus, ele te abençoe e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe grandemente.